Bom dia a todos. Vamos começar o briefing operacional da manhã, com a presença do chefe executivo do Centro de Operações Rio, Pedro Junqueira. Nós vamos dar as informações do balanço de ontem e os destaques para esta quarta-feira. Muito obrigada a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, dia 5 dos Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouquinho sobre previsão do tempo, prova de hoje, a mais impactante para a cidade, e um rápido balanço sobre ontem. Eu pedi para a gente colocar uma foto do Centro de Operações para quem ainda não conhece como é que é a nossa distribuição lá dentro. Essa é a sala de controle. No canto direito da sala, vocês percebem as bancadas olímpicas. E o centro e o lado esquerdo é o nosso time de agentes públicos, de órgãos presentes a todo o tempo, desde da nossa inauguração. Então, vamos lá. Começar aqui falando de previsão do tempo. Nós estamos numa frente fria, condições parecidas em termos de vento com o que tivemos no domingo. Então, foi emitido, antes de falar de vento, um aviso da Marinha de ressaca, que ele é válido até as 9 horas do dia 10. Na verdade, a partir das 9 horas da noite do dia 10 até as 9 horas do dia 21. A gente tem condição de chuva, principalmente de chuva fraca, eventualmente moderada. Então, não estamos falando de tempestade, estamos falando, sim, de um fenômeno que é normal nessa época do ano, que é a aproximação da frente fria vir com ventos de alguma intensidade. Então, hoje de manhã nós já tivemos um pouquinho mais de 70 km por hora. Foi aproximadamente a mesma intensidade máxima que tivemos no domingo, por acaso misturado ao início da prova do ciclismo de estrada. Essas rajadas de vento têm uma previsão de serem um pouco mais intensas ainda ao longo do dia. A gente vai seguir nesse monitoramento. O Alerta Rio, que é uma força de trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro, vai nos manter atualizados. E as redes sociais do Centro de Operações e também do Alerta Rio continuarão emitindo esses avisos para eventual necessidade da gente elevar o nível de prontidão, né, da população e dos espectadores, da família olímpica e de todo mundo. Mas vamos monitorando, porque já foi um vento forte essa manhã e a cidade respondeu bem. A prova do ciclismo de estrada começou sem nenhum tipo de problema. Ciclismo de estrada não, desculpe, ciclismo contra-relógio. O ciclismo de contra-relógio iniciou-se por volta de 8h30 da manhã, não tem muito tempo. É uma prova de rua. Todas as provas de rua têm uma diferença importante comparando com as demais provas, como basquete e natação, que são em áreas fechadas, porque a instalação, a venue, é a cidade. E toda vez que a instalação é a própria cidade, significa que a gente precisa aplicar um nível de restrição elevado para a população. O ciclismo de contrarrelógio, onde ele acontece, ali na região do Recreio, Macumba e Guaratiba, ele promove um fechamento de algumas vias com moradores. E esse fechamento vai durar aproximadamente até 1h30 da tarde. Com isso, as pessoas que ainda não saíram das suas residências, e foi feito um trabalho forte de comunicação ali para que todo mundo tivesse condição de se planejar, quem ainda não saiu nesse momento precisará ficar dentro da área. E quem já saiu ou quem trabalha, por exemplo, retorna para casa no início da manhã, precisará aguardar para poder acessar a área novamente. Isso é porque não existe como a gente colocar em convivência os atletas, que a cada 1 minuto e 30 sai um ciclista. O contrarrelógio é uma prova mais silenciosa, com um tom mais de individual. Ao invés do ciclismo de estrada que vem o bloco, o contrarrelógio, a cada 1 minuto e 30, a partir do pontal ali no Recreio, sai um ciclista, uma ciclista. Então, isso faz com que a gente tenha, a todo momento, uma bicicleta passando por todo o trajeto. E aí tem o desenho do trajeto. O lado direito da imagem é o pontal, o lado esquerdo é Guaratiba, e a gente tem esse circuito que se inicia, vocês olhando, tem tela ali, se inicia desse lado, vem e dá voltas. E essas voltas fazem com que, a cada 1 minuto e 30, conforme eu falei, tenha um ciclista passando por ali.
e aí é feita a medição de quem faz esse percurso em menor tempo. Hoje de manhã nós enviamos, essa madrugada e hoje de manhã, um Twitter Alert por parte do Centro de Operações, reforçando ali que quem precisasse sair, saísse logo, ou que quem fosse voltar, voltasse antes de 7h30, no caso dos moradores. Falando aí de balanço do dia de ontem, a Guarda Municipal fez uma ação combatendo cambistas, apreendendo 25 ingressos, anteontem e ontem, na realidade. A Conlurb atingiu um número de aproximadamente 13,5 toneladas de resíduos no Parque Olímpico. O Parque Olímpico, a Conlurb retira tudo aquilo que foi colocado nas lixeiras e tudo mais, que nós, inclusive, na semana passada, no final de semana, agradecemos a educação dos espectadores. A Conlurb não está encontrando muito lixo no chão, e sim nos lugares corretos. A Secretaria de Saúde fez um número de 184 atendimentos, 39 a turistas em 33 unidades da saúde. A Rio Tour registrou um público de 100 mil pessoas no Boulevard Olímpico do Porto Maravilha, no Parque Madureira, aproximadamente 15 mil pessoas. Ontem à noite, quem acompanhou viu uma Praça Mauá lotada, com o final da noite ali, com o show da Elza Soares, uma festa super bonita, com a praça cheia como ela nunca esteve. A CEOP também, através dos agentes de guardas municipais, detiveram cambistas, nessa ação aí irregular de venda de ingressos. Então, não só ingressos, mas também as pessoas que estavam praticando essa atividade. O número de veículos tanto receberam multas quanto foram rebocados por estacionamento regular. Isso, infelizmente, é um residual de qualquer operação, nunca deixará de existir, mas até que pelo tamanho da organização, pelo tamanho do evento na cidade inteira, a gente considera um número até baixo, mas os agentes continuarão atentos e aplicando essas sanções onde couber. Também houve um trabalho para coibir o comércio ambulante em lugares não permitidos ou de produtos não permitidos, atividades irregulares de toda sorte, com aí alguns números de óculos, de shorts, de copo, de chapéu, enfim, produtos que normalmente ambulantes costumam vender nesses momentos. Fazendo um reforço, a gente tem até 1h30 da tarde, então, o ciclismo de contrarrelógio acontecendo. Essa prova ela não é, de uma forma global, o impacto na cidade, como foi o ciclismo de estrada, mas, considerando a região, é uma prova com bastante restrição. Então, a Prefeitura do Rio, junto com o comitê, junto com a Empresa Olímpica Municipal, fizeram um esforço de alguns meses de conversas com a Associação de Moradores, com as entidades de classe, com quem foi possível, com os restaurantes, fazendo todo tipo de entendimento para explicar o que seria o dia de hoje. Essa prova já teve um evento teste dessa natureza, porém com uma carga horária muito menor. Então, hoje a gente vive naquela região ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a prova mais impactante em termos da população local, não necessariamente do número total de pessoas, mas relativizando das pessoas que lá estão, que lá habitam ou trabalham. E a gente tem a cidade inteira funcionando. E eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Bom dia, Pedro. Marcele, da Band News FM. Bom dia. Eu vi aqui no release, na notinha da Secretaria Municipal de Saúde, falando do atendimento aos turistas, e que a maior parte foi em busca de vacinação. Você sabe dizer quais tipos de vacinas eles procuraram? Enfim. Me desculpe, não sei. A gente vai se informar e, Tá. Se você quiser deixar aqui com a nossa assessora de comunicação, com a Laura ou com o time, a gente te responde, tá? Por favor. Alba Valéria Mendonça, do G1. Bom dia, Pedro. O que a gente tem percebido é problema de mobilidade, de transporte. As pessoas ainda estão reclamando muito, inclusive com o BRT especial que foi criado na segunda-feira,
mas ainda está faltando transporte para quem vai para a Zona Oeste. Por exemplo, ontem quem saiu do Maracanãzinho teve dificuldade para ir para a Zona Oeste, para a Zona Norte. Queria saber se está sendo feito algum estudo, enfim, se vai haver alguma mudança no sistema. Nós temos nos dedicado, e sempre vale reforço, a dar informações das opções que são disponíveis. Então, a saída, por exemplo, do Maracanãzinho, quando ela acontece ali depois de meia-noite, aproximadamente, quem vai para a Zona Sul, e aí indo para a Zona Sul, possuindo, então, conexões com transporte público para a Barra, por exemplo, a opção é caminhada até São Francisco Xavier. Nós ainda identificamos algumas pessoas que não tinham essa informação, que não, de alguma forma a comunicação não alcançou essas pessoas. Então, nós seguimos fazendo esse trabalho. Naquilo que cabe a nós, Centro de Operações, por exemplo, as nossas redes sociais ou até intervenções com a imprensa, a gente tem feito essa sugestão. Enquanto que o sentido Zona Norte, de quem sai do Maracanãzinho, só usando de exemplo a prova do vôlei, além do trem, porque a linha 2 do metrô ela é paralisada um pouco antes do que o fim do último jogo, né, que os jogos podem se estender no vôlei de 3 a 5 sets, também tem ônibus regulares. A gente faz uma recomendação importante que fica na palma da mão da pessoa, que é o uso do aplicativo Moveit. Eu mesmo tenho feito diversos testes, quando eu estou em algum lugar, rodando pela cidade, e eu conheço o plano, eu ligo o Moveit e dou uma olhada se ele está informando aquilo que a Prefeitura planejou que fosse um informado ou que o comitê tenha dado de informação para os espectadores, e o aplicativo está ali dentro da regularidade, acertando, dando as informações corretas. Então, a gente faz esse esforço extra, porque também imaginar que os espectadores vão conseguir decorar toda a malha de transporte e todas as faixas horárias planejadas é demais para a cabeça da pessoa. Então, por isso, o aplicativo vem com essa informação mais na palma da mão ali disponível, te permitindo até conhecer a expectativa do tempo de viagem. Bom dia, Pedro. Hélio Araújo, correspondente do Jornal O Jogo de Portugal. Tudo bom? Bom dia. Hoje, enfim, essa frente fria aí chegou ao Rio. A gente está vendo aí, até pelos dados que você colocou, tem ventos que podem, até pela de manhã já tinham dito que tinha vento que passou de 70 quilômetros, etc. Nós estamos, talvez, na metade da prova lá da contrarrelógio, né? São 9h30 da manhã, enfim, está rolando. Vocês estão acompanhando lá, estão monitorando, já tem algum problema, deu algum problema já lá no contrarrelógio? Tem alguma coisa que, né, enfim, que tenha prejudicado? Porque a gente sabe que aqui na prova de remo, vela, etc., pode ser prejudicado se continuar esse vento forte. Na contrarrelógio, já tem noção de algum problema? Deu algum problema? Ou está normal, sem problema nenhum lá por causa do vento forte? Quem pode dar uma precisão bem maior sobre isso é o próprio comitê, mas é claro que a gente se envolve nisso, né? A atuação da Prefeitura é dar as condições para a prova ocorrer, mas existe sempre, tem uma pessoa, uma função, que é o delegado de prova, que é quem decide adiar, quem decide fazer qualquer tipo de informação relativa à prova. Eu não estou participando desse fórum detalhista, mas por observação, simples observação, posso dizer que o que ocorreu até esse momento foi um nível de dificuldade para a prova mesmo, mas sem inviabilizá-la, porque a pista está molhada. Como é um atleta de cada vez, você não tem muita referência, você não sabe se tem alguém chegando perto de você, então, certamente, cada um dessas atletas dão o máximo de si. E nas descidas, porque esse percurso ele começa em Grumari subindo, mas ele desce na Burle Marx e depois ele desce também na Grota Funda, ali chegando às Vargens, são descidas que eles vão em alta velocidade. Então, o que eu acho que isso dá é aquele tom a mais de desafio para os atletas. Não chegou até mim, não que isso não tenha existido, nenhum tipo de discussão relativa a mudar a prova. Talvez o remo fique mais exposto ou mais sensível à condição ali do balanço da água na lagoa, ou a vela, o oposto, a não existência do vento, do que a bicicleta ficaria. Certamente, vento e chuva dificultam um pouco a prova, mas não chegou até mim nenhum tipo de... Estamos no limite do aceitável, por exemplo. Tá bom? Pedro, Marcele de novo. Duas perguntas. Além da prova de ciclismo, tem alguma outra prova hoje, enfim, alguma outra questão que esteja demandando a atenção da Prefeitura também, com um esquema especial igual a esse?
Como é que está o trânsito lá na região? Foi muito impactada, essas interdições impactaram muito o trânsito por lá? Até eu vir para cá, a situação estava bem tranquila no entorno. É claro que qualquer ponto de bloqueio gera sempre ali, minimamente, uma parada no bloqueio para a pessoa entender o que é. Tem gente que não sabe de tudo, é claro, mas sem nenhum tipo de problema. Nós tivemos nada a ver com o ciclismo contra-relógio, mas em função do dia a dia da cidade, a gente teve um tombamento de um caminhão na Grajaú Jacarepaguá, que ocupou uma faixa. Teve uma queda de árvore, uma árvore de pequeno porte, já retirada também na Grajaú Jacarepaguá, que ocupou uma faixa. E depois tivemos um acidente também na Grajaú Jacarepaguá, nesse momento. A Grajaú Jacarepaguá ela é uma rota conhecida da cidade, ela é uma alternativa, por exemplo, à linha amarela, com alto fluxo, e toda vez que chove, a gente sempre solicita aos motoristas que redobrem a atenção, porque ela é uma serra com muitas curvas ali, e às vezes a pessoa perde o limite ali. Em termos da cidade como um todo, a gente está numa semana, no momento dos Jogos Olímpicos, em que a gente tem praticamente competições em todos os lugares, então continua a nossa atenção aos eventos no Boulevard Olímpico, que estão trazendo muitas pessoas, como falei ontem, num número altíssimo ali, uma superlotação da Praça Mauá. Esses eventos vão continuar, então tem uma atenção nossa no fim de noite. E toda a atenção relativa ao Parque Olímpico. Não teremos o remo novamente, então a gente retira ali a componente dessa área, né? Mas a cidade está funcionando, os Jogos Olímpicos funcionando em todos os lugares. Como? Isso. E aí foi adiado. Oi, Pedro. Silvana Maciel, da CBN. Olá. Você já falou sobre a situação, quase 7 mil moradores lá de Guaratiba ficaram isolados, né? Eu só queria que você desse mais algum detalhezinho. Como é que foi essa negociação? Desde quando vocês começaram a negociar com os moradores? Porque, claro, que isso impactou a vida do pessoal que teve que se organizar, adiar seus compromissos em função das interdições, né? Claro. Bom, essa prova, ela... Quer complementar? Só para não atrapalhar depois, pedir para você acrescentar nessa informação o plano de contingência que foi implementado na região, ambulâncias e tal, só para ter um registro do que nós já sabemos, mas só para que haja um novo registro. Tá bom. Ambulâncias e tal. Eu sou o Robson, da Rádio Tupi. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Robson. Como todo tipo de intervenção na cidade que envolve algum tipo de restrição, a gente tem ali no front, na ponta de lança, a gente tem os subprefeitos sempre indo ao local e convivendo ali, conversando com os moradores. Então, a prova do ciclismo de contrarrelógio, ela tem 2 subprefeituras envolvidas, da Zona Oeste e a da Barra e Recreio Jacarepaguá. Então, teve um trabalho muito ali de proximidade, de fazer entender, de demonstrar também a parte boa dessa história. Obviamente, quando a gente faz uma intervenção, a gente quer sempre abordar o custo desse negócio para a população, que é o que obriga todos nós a nos prepararmos de uma forma diferente. Mas também é abordado de que maneira isso pode ser bom, porque você tem ali o mundo, de alguma forma, também conhecendo aquele pedacinho da cidade. Então, é um trabalho de muita proximidade, reuniões constantes, não saberia te dizer o número de reuniões que aconteceram, dezenas, se não centenas, panfletagem, até carro de som foi usado para poder divulgar que isso ia acontecer. Então, é um trabalho bem rotineiro no sentido da subprefeitura estar em contato com a população e diferente no sentido do que se trata. Não é uma festa que vai acontecer de novo. A gente teve uma oportunidade muito boa com os eventos teste, que já deram ali um gostinho, tanto para a operação quanto para o comitê e para a população do que seriam esses eventos. E aí, em contato com Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, conhecendo essa restrição, foi montado, sugerido e eles acataram, montado uma espécie de bases, a alocação de recursos para algum tipo de problema, ter um atendimento rápido com ambulância. E aí os números, o Corpo de Bombeiros poderia dar melhor, assim, o número total de equipamentos, mas todos conscientes do tipo de restrição que a gente teria, que, em resumo, são de 7h30 a 13h30, ali 6 horas, 5 horas a 7 horas, dependendo do quanto se estenda, né, de restrição.
dificultando muito, se fosse o caso, ou se for, não acabou ainda, o acesso e saída de algum recurso emergencial. Então, esse trabalho foi feito com uma espécie de costura, trabalho em equipe. E aí o calendário de eventos, de grandes eventos que a cidade do Rio de Janeiro já recebeu, desde Jogos Mundiais Militares, Rio+20, tudo aquilo que a gente acompanhou aqui, nos permitiu ter um entrosamento muito bom entre as diferentes instâncias. E, claro, a gente segue agradecendo à população por compreender, por auxiliar. Não identificamos, até a minha vinda aqui, até a minha última conversa com o subprefeito, nenhum tipo de conflito ou população exaltada. É muito cedo para dizer que está concluído com 100%, mas o sinal que foi dado até agora é de uma compreensão e, por isso, a gente, mais uma vez, agradece à população daquela região por colaborar e por também poder, de alguma forma, aproveitar essa oportunidade. Pedro, Marcelo de novo da Band News. Oi. Pode perguntar. Essa prova, essa prova do remo, ela ia acontecer aonde? Na Lagoa? Lagoa. Na Lagoa. E ela já tinha sido cancelada antes, adiada antes? A de domingo. Foi a de domingo. Então, É. até agora não aconteceu nenhuma prova de remo na Lagoa? Não, já teve. Não vou aqui te dizer quais provas e tudo, não tenho isso de cabeça. Mas já teve, sim. E no planejamento de Jogos Olímpicos já existe essa previsão da possibilidade de você não ter algum tipo de prova por fatores meteorológicos. É claro que o calendário de Olimpíadas tem começo, meio e fim, então não são infinitas possibilidades de reagendamento de uma prova. Aí o comitê talvez possa dar um detalhe melhor de o que acontece, por exemplo, esticando a sua pergunta, se for desmarcado mais vezes. Possivelmente alguma prova pode acabar não acontecendo, mas eu não queria que isso fosse a versão final, oficial dessa hipótese. O que acontece é que, de fato, domingo não teve e hoje também foi desmarcado pela mesma condição, pela mesma previsão de muito vento. A diferença é que domingo não teve a chuva e o tempo fechado. É a componente extra de hoje é a chuva, que se fosse só chuva, imagino que não atrapalharia em nada o remo, mas o problema é o balanço da água que, enfim, prejudica ali o desempenho e não é o escopo da prova. E também teve a vela, né? A vela também A vela foi pelo adiada. oposto, né? Pelo não vento, eu imagino. Foi de ontem, certo? Acho que foi ontem, anteontem, não lembro. Foi de ontem. É. Então, é que coisa estranha, né? Peculiar. É da prova de rua esse tipo de situação. Isso está previsto, eles chamam de spare day, é meio que um dia reserva, né? Então, a vela, no caso, foi adiada por causa da falta de vento. Não foi É o conhecimento que eu tenho. Não foi, não? Não. Então, a vela foi não vento, o remo foi muito vento. Foi Isso. muito vento, entendi. Tá. Obrigada. Imagina, essas datas são agendadas há meses de antecedência, né? Como é que não dá para exigir que se tenha uma assertividade de marcar o dia que precisa de vento com a ocorrência do vento. Então, esse risco faz parte do jogo. A vela foi adiada uma vez só, né? Por enquanto. Você sabe dizer? Só uma dúvida mesmo. O que eu me recordo é uma vez. Foi só uma vez. Não sei se essa uma vez envolveu mais baterias, tá? Não estou com essa parte do calendário na cabeça. Sem problema, só para saber mesmo. Valeu. Oi, Pedro. Robson de novo aqui da Rádio Tupi. Você poderia fazer uma gentileza de nos passar um breve balanço sobre circulação do VLT nesses dias? Se teve algum problema, enfim, está funcionando tudo normalmente. Enquanto você responde, eu vou te pedir licença, eu vou encostar o telefone ali na caixa, que a redação vai receber a informação em tempo real, ok? Obrigado. Tá bom, mas eu já posso responder, né? Então tá bom. Bom, o VLT é um modal de transporte novo no Rio de Janeiro, novo, porém revisitando o passado. A gente já teve no centro do Rio de Janeiro os bondes, que funcionavam muito bem, e o VLT, a avaliação é positiva do seu funcionamento. Nesse caso específico agora, durante os Jogos Olímpicos, com a operação do Boulevard, o meu entendimento é que o VLT, por ser um modal de transporte que está disponível às vias urbanas, está ali colocado na malha da cidade, do centro da cidade, em alguns momentos, obviamente, ele passa dentro de uma festa. Então, nesses momentos em que o VLT passa dentro da festa ali na Praça Mauá com uma grande quantidade de pessoas, nós identificamos uma sobredemanda. O VLT, a operação concessionária VLT, faz ali os seus ajustes operacionais, disponibilizando mais trens,
e, em alguns casos, pode ser necessário fazer uma interrupção por segurança, como, por exemplo, foi ontem à noite, quando a gente já tinha a Praça Mauá totalmente lotada, apenas o trilho do VLT ali preservado. Então, por uma questão de segurança, foi decidido fazer uma interrupção que demorou talvez 1h30, 2 horas. Mas isso é inerente ao modal de transporte. É como se nós tivéssemos um bloco de carnaval no centro da cidade, que, em função das suas proporções, precisasse de uma rua nova. Então, a gente tem um bloco na Vargas, nesse exemplo que eu estou dando aqui agora, e ter tanta gente que te obrigue a pegar uma via paralela ou uma via transversal. Então, isso é também da regra do jogo do VLT, um modal de transporte que, em condições normais da cidade, já está rodando ali, já fez as suas experiências. Agora, ele tem artificialmente, em função desse grande evento do Boulevard Olímpico, que tem sido um sucesso, ele tem ali artificialmente uma região lotada de pessoas que a gente pode imaginar que, sem esse evento acontecendo, vai estar cheio, vai ter gente circulando sempre pela Praça Mauá e pelo centro, mas não naquela intensidade. Bom dia, Everson Chamar, Jornal Nordestino e TV Pontos de Vista. Eu soube que foi aumentado o alerta em Copacabana para a área de segurança. Você sabe me dizer o porquê? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Um alerta de segurança em Copacabana. Um alerta de segurança em Copacabana? Correto. Não tenho essa informação de qual tipo. Me desculpe, vou pesquisar. Ok. Bom, vamos encerrar o briefing operacional de hoje, da manhã. Agradecemos a presença do chefe executivo do Centro de Operações Rio, Pedro Junqueira, e dos jornalistas aqui presentes. Muito obrigada.